Olá, estudante, bem-vindo, bem-vinda. Aqui é o professor Thiago Benedetti, do Aprenda Mais, e nesse vídeo, nessa aula, eu vou falar de um tema que eu gosto demais, que é organização e planejamento. Para você que não me conhece, eu trabalho também como um mentor de estudos, né? Então, muitas pessoas me contratam para que eu organize as suas rotinas de estudo e torne essa rotina, claro, né, a mais efetiva possível dentro da realidade de cada pessoa. E eu faço isso desde 2014, mais ou menos. E de lá para cá, eu devo ter atendido em torno de uns 460 alunos, pelo menos. Isso quer dizer que eu já cuidei aí de 460 vidas e rotinas de alunos em todas as áreas, né? E essa aula, ela não traz um tanto sobre isso, mas é sobre isso também, né? O que eu quero te mostrar nessa aula, nesse vídeo, é uma forma de você entender a tua rotina de estudo dentro de um campo de vista mais macro e um campo de vista mais micro, para você entender desde a unidade até a coisa maior. Né? Essa aula, isso aqui me veio de um insight, dando aula de biologia, né? Falando de níveis de organização. Acho que todo mundo que já estudou biologia na vida deve lembrar daquela aula, da primeira aula de biologia, geralmente, onde a gente explica o que é biologia, como se estuda biologia, e fala daqueles níveis de organização, onde você tem, por exemplo, a célula que junta, forma o tecido, que juntos vão formar um órgão, que juntos vão formar um sistema, que juntos vão formar um organismo. Isso são níveis de organização. E aí me ocorreu, né, pensar o seguinte: quais seriam os níveis de organização de uma rotina de estudo? Então, o que eu fiz aqui, o que eu vou te mostrar, na verdade, é meio que uma forma didática de te mostrar o que é uma rotina do ponto de vista macro, micro, e o que seriam essas unidades, quais são os níveis de organização que você tem que tomar cuidado, que você tem que conhecer e reconhecer. E por que eu acho que isso é importante? Porque isso gera consciência. E quando você tem consciência, você faz melhor as coisas que você tem que fazer. Então, qual é o objetivo desse vídeo? É tornar a sua rotina de estudo mais consciente. Consequência disso, ela vai se tornar melhor, mais efetiva e vai trazer para você mais resultados. Então, vamos lá. Eu já deixei aqui rabiscado um pouquinho disso num quadro e vou trazer você aqui para a gente ver tudo isso. Ó. Então, vamos falar de uma coisa maior, que é dividida em coisas menores, que é dividida em coisas menores, até chegar na nossa unidade. E para tudo fazer sentido, eu vou começar do básico, que é uma semana de estudo na sua vida. Quando as pessoas me contratam para fazer plano de estudo, o plano de estudo se desenrola ao longo de uma semana, certo? De segunda a domingo. E aí, nesse espaço de tempo da semana, a gente diz que esse é o plano de estudo, onde a pessoa vai vivenciar ali uma rotina, né, de atividades mais ou menos pré-definidas, né, baseadas no quê? Baseadas em metas de estudo. Então, quando a gente faz um plano de estudo, nós temos metas para bater naquela semana que se repetem. Né? A meta que eu bati nessa semana, eu quero bater de novo na outra, na outra e na outra, e isso vai mudando, né, depois de um tempo, de acordo com o quê? De acordo com a etapa de estudo, certo? Então, essa etapa aqui é como se fossem os bimestres, por exemplo. Então, primeiro bimestre, quarto bimestre, qualquer coisa assim na escola, ou se são as etapas de introdução, de consolidação e de revisão no cursinho, né? Por exemplo, lá no cursinho pré-vestibular, você tem uma primeira etapa em que você começa primeiro a entender a rotina, ver o conteúdo básico. Aí você já vê todo o conteúdo até uma certa fase do cursinho e depois começa uma etapa de revisão. Então, são etapas. E quando você junta todas as etapas que existem, né, você tem a sua jornada. Sua jornada pode ser, sei lá, a primeira série do ensino médio, segunda série do ensino médio, o quarto período da faculdade, ou então o Enem 2021 é a sua jornada, ou o vestibular, ou o concurso da não sei aonde. Enfim, jornada é o processo como um todo. Né? Então, entenda que a jornada ela pode também se repetir, né? Quando a gente fala de primeira série do médio, segunda série do ensino médio, terceira série do ensino médio. A jornada do Enem, ela vai acontecer e acontecer e acontecer até você passar. Né? E às vezes pode ser só uma vez, às vezes tem que ser duas, três, quatro. Concurso público, minha jornada da aprovação no concurso lá da Receita Federal, por exemplo. Então, isso é jornada, tá? E aí, uma jornada, ela é dividida em várias etapas. As etapas são divididas, né, ou quebradas dentro de semanas que compõem seu plano de estudo. E aí, quando a gente olha para cá, então a grande coisa da rotina de um estudante acontece aqui, no plano de estudo de uma semana. E o que determina
é o planejamento de alguém? Basicamente, existe algo, né, que a gente vai chamar aqui de... Vamos chamar de programa. Esse programa, o que ele é? É o teu programa de estudo. E esse programa de estudo, ele pode ser basicamente uma instituição, né? É a tua escola, é um cursinho, é um curso online que você comprou, é um livro, é o sumário do livro, alguma coisa. Então, o que é o programa? É aquilo que determina quais disciplinas você tem, quando que você tem acesso a elas e qual conteúdo você vai ver em cada uma. Então, vamos usar como exemplo aqui um cursinho pré-vestibular, certo? Para ficar bem didático, bem fácil. O cursinho, ele tem um programa, e vamos colocar aqui que esse programa ele acontece talvez aqui de manhã. Então, vamos botar aqui esses primeiros bloquinhos aqui, são os bloquinhos do cursinho. E aí, basicamente, são o que isso aqui? As aulas, certo? Então, aqui está dizendo que eu tenho aulas de não sei o que. Aqui eu tenho outras aulas, e baseada nessas aulas, que vão acontecer aqui no caso de manhã, são elas que me dizem quantas vezes nessa semana eu vou ver matemática, quantas vezes nessa semana eu vou ver física, são elas que me dizem se eu vou estudar filosofia ou sociologia, são elas que me dizem aquilo que eu tenho contato. Se for a faculdade, seriam as aulas da faculdade. Se for a sua escola, são as aulas da sua escola. Se for um curso online que você comprou, aí já é o quê? Aí já é basicamente uma organização das disciplinas e os conteúdos que você vai ver em forma de videoaulas ao longo de um tempo que eles determinaram. Tá? Então, depende. O fato é que esse programa geralmente vem de uma instituição ou de algum recurso, algum produto, alguma coisa assim, ele vai determinar o que você faz. Então, vamos usar aqui um cursinho pré-vestibular de referência. Então, eu tenho lá o meu programa, que são as minhas aulas. O que vem na sequência? O que eu tenho que determinar? Eu vou organizar aqui, vou deixar de verdinho, o que seriam as sessões de estudo. Vou deixar de azul, aliás, para acompanhar o programa. Então, o que seria a quebra disso aqui? Qual seria um nível de organização que a gente tem que ter em consideração quando a gente fala de rotina de estudo? Esse nível de organização é a sessão de estudo. Então, digamos que se eu tenho aula de manhã, eu vou estudar de tarde, né? Aquele esquema, aula dada, aula estudada. E aí, digamos que aqui na quinta-feira eu tenho algum problema, e aí na sexta-feira eu estudo aqui. Então, o que eu tenho aqui de azul? E no sábado de manhã eu estou livre, então eu uso para estudar, sábado à tarde eu uso para estudar, e domingo à tarde eu uso para estudar. Então, o que são esses bloquinhos? Vou botar mais um aqui na segunda noite, aqui na quarta, e pronto, é isso. Então, digamos que nesse meu caso aqui, esse meu aluno hipotético, ele tem cada bloquinho desse azul, ele tem o quê? Ele tem um bloquinho, né? Ele tem, na verdade, uma sessão de estudo. O que é uma sessão? Uma sessão é um intervalo de tempo que você diz, vou estudar. Então, se eu olhar para cá, esse aluno aqui, ele estuda de tarde e ele estuda de noite. Na terça-feira, ele só estuda de tarde. Na quarta-feira, ele estuda de tarde e de noite. Na quinta-feira, ele só estuda no finalzinho da tarde. Na sexta, ele estuda de tarde. Sábado, ele estuda de manhã e de tarde. No domingo, ele só estuda de tarde. Então, a sessão de estudo é aquele momento, aquele intervalo de tempo de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, não sei, que você guarda para estudar no dia. Normalmente, os estudantes têm, no mínimo, uma sessão de estudo, geralmente variando de 1 para 2 sessões. Aqueles que fazem cursos online têm uma independência, uma autonomia maior, chegam a ter talvez 3 sessões de estudo. Então, normalmente você vai ter uma sessão de estudo por turno, quando isso é possível, tá? Então, uma sessão é basicamente isso, é um intervalo de tempo que é quando você diz que vai estudar. E essa sessão de estudo, ela pode ter, por exemplo, sei lá, 3 horas. E aí, como é que eu organizo uma sessão? Quais são os níveis de organização de uma sessão? Eu tenho aqui, dentro de uma sessão de estudo, os blocos. Então, essa sessão ela vai ter, por exemplo, o bloco 1. Ela vai ter o bloco 2 e talvez aqui o bloco 3 e digamos que tem um bloco 4. Então, eu tenho 4 blocos para fazer em 3 horas. O que significa isso? Que talvez aqui no primeiro bloco eu vou, sei lá, gastar 60 minutos, né? A 1 hora que eu tenho. Deixa eu escrever melhor aqui. Então, aqui eu tenho 60 minutos, aqui eu tenho 60 minutos, aqui eu tenho, sei lá, 40 minutos e aqui eu tenho 20 minutos. E isso daqui seria a minha menor unidade. Então, quando a gente fala assim de uma unidade de estudo, eu tenho aqui o bloco como sendo a unidade. Então, lá no meu exemplo, na minha analogia com biologia,
né, você tem o quê? Você tem células que formam tecidos, tecidos que formam órgãos, órgãos que formam sistemas, sistemas que formam organismos. Então, é como se a nossa unidade mínima fosse o bloco de estudo, é como se o bloco fosse a célula, tá? E aí eu deixei aqui o seguinte. Quando a gente olha para uma sessão de estudo é baseada em quê? Né? Se eu tive aula, vamos dizer aqui que na segunda-feira eu tive aula lá no cursinho de biologia, matemática e história. Qual é a consequência dessas 3 aulas na segunda-feira? A consequência é que na segunda-feira, nesse bloco, nessa minha sessão de estudo, eu vou estudar o quê? Eu vou estudar biologia, eu vou estudar matemática e eu vou estudar história. Aquela coisa, aula dada, aula estudada. Então, isso aqui é o meu programa e essa aqui é a minha sessão. Então, a minha sessão de estudo é baseada no meu programa. Quem foi que me deu meu programa? A minha escola, meu cursinho. Foi ele que falou que na segunda-feira eu tenho biologia, matemática e história. Então, se eu tive essas 3 matérias, não tem por que eu estudar, talvez, geografia aqui. Não tem por que eu estudar física hoje, pelo menos não antes de dar conta, né, do mínimo que eu tenho que fazer, que é a minha meta da semana. Qual é a meta mínima da semana de qualquer estudante? É estudar os conteúdos que foram dados em aula, certo? Então, eu tenho aqui uma sessão que é dividida em 4 blocos, certo? E aí, quais são os tipos de bloquinho? O que eu poderia fazer nessa minha sessão de 3 horas? Eu poderia usar, né, eu trouxe aqui para você uma classificação de blocos, certo? Que você pode colocar aí na sua vida e inventar outros que você possa achar interessantes. Eu posso ter um bloco que eu posso chamar de, por exemplo, de avançar conteúdo novo, um bloco de ACN. E aí, o que eu vou fazer nesse meu bloco? Por exemplo, aqui, digamos que eu tenho lá um bloco de 60 minutos. Eu vou pegar, deixa eu trazer para cá. Eu tenho lá biologia, matemática e história, né? Então, lá no meu primeiro bloco de 60 minutos, eu vou estudar, deixa eu botar aqui de preto. Eu vou fazer avanço de conteúdo novo de biologia. Que afinal de contas, acabei de ter uma aula nova de conteúdo novo, então eu vou fazer um bloco para avançar conteúdo novo. O que é isso? Eu vou pegar a biologia, vou estudar o livro, vou fazer questões, vou preparar uma anotação, e é isso. Pronto, estudei biologia. Aí no meu segundo bloco de 60 minutos, eu vou fazer de novo. Avançar conteúdo novo, só que agora de matemática, em 60 minutos. O que eu vou fazer? Vou passar uns 15 minutinhos revisando a teoria e o resto do tempo trabalhando em questões, trabalhando em exercícios, para de repente tirar minhas dúvidas e melhorar a minha compreensão, o meu entendimento daquela matemática, daquela aula que eu vi hoje, certo? Então, aqui eu vou estudar qualquer biologia, qualquer matemática? Não. Eu vou estudar a biologia que foi dada hoje de manhã. Eu vou estudar a matemática que foi dada hoje de manhã. Eu vou trabalhar esses conteúdos. E também vou fazer aqui um avanço de conteúdo novo de geografia, só que em 40 minutos, porque talvez geografia eu acho mais fácil, porque tem um peso menor ou porque tem menos valor para minha aprovação, porque de repente tem peso 1, enquanto que biologia tem peso 3 lá no meu SISU, por exemplo, tá? E aí com isso, eu fiz ali, por exemplo, 3 blocos. 3 blocos para quê? Para avançar conteúdo novo, certo? E aí, de repente, eu deixo ali uns 20 minutinhos para fazer basicamente o quê? Para revisar conteúdos anteriores. Então, de repente, eu vou fazer um bloco aqui que eu vou chamar de revisão de conteúdo anterior. Vou fazer um RCA. Então, sobraram 20 minutos ali. Vou pensar, será que vale a pena fazer um RCA ali? Agora não. Mas eu tenho lá, de repente, como avaliar conteúdo acumulado. Vamos colocar que isso aqui é o avaliar conteúdo acumulado, um ACA. E eu posso fazer também um bloco para trabalhar conteúdo difícil, um TCD, né, para fazer o conteúdo difícil ficar fácil. E aí, de repente, eu vou separar, então, 20 minutinhos da minha sessão de estudo desse dia, da segunda-feira, para trabalhar conteúdo difícil, TCD. O que é isso? Eu vou pegar, basicamente, e vou separar 20 minutos para olhar para esses 3 blocos anteriores e de repente verificar ali o que foi que agora, no final de tudo, o que foi que eu pensei que ficou difícil, que eu não entendi ou que eu deveria reforçar. E vou separar ali 20 minutinhos para trabalhar esse conteúdo difícil. E aí vou pegar aqui, né, qualquer coisa que tenha ficado com um peso maior que eu não entendi, né, e eu vou ficar batendo em cima disso. Então, de repente, eu vou usar 20 minutos para
reforçar um exercício de matemática que eu não entendi e para terminar de ler um negócio que eu achei esquisito lá em biologia, que não fez tanto sentido, pensando bem agora. Pronto, com isso, eu fiz 4 blocos e isso compôs uma sessão de estudo, certo? Então, o que é uma sessão de estudo? É um intervalo de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, não sei, que você usa para resolver alguma coisa de estudo. E aí você organiza isso em blocos. Aí digamos que na segunda-feira, mais tarde, eu tenho um outro bloco aqui à noite, e digamos que esse bloco, né, ele é um bloco também que eu vou utilizar para alguma coisa, para fazer alguma dessas 4 coisas. Só que isso aqui é um bloquinho de... Aqui tinha 3, aqui vai ser um bloquinho só de 1 hora, né? Eu tenho um tempo de 1 hora para estudar, de repente, antes de dormir. E aí, o que eu faço nessa minha 1 hora? Nesse caso, eu vou, de repente, fazer o quê? Eu vou revisar conteúdo anterior. Então, nessa 1 hora, eu faço um bloco em que eu vou revisar conteúdo anterior. E aí, com isso, o que eu faço? Eu pego uma lista de questões de biologia, matemática, história ou de qualquer outro conteúdo que eu queira reforçar na segunda-feira à noite. E aí, com isso, eu faço uma revisão específica para essa matéria. Digamos que na segunda-feira é meu dia de revisar, sei lá, natureza. E aí, com isso, eu vou pegar uma lista de questões, ou um livro, ou alguma coisa, e vou fazer o que der para fazer em 1 hora de questões de biologia, física e química, e vou usar isso para resgatar conteúdos e reforçar lacunas, revisar, relembrar, enfim, vou trabalhar conteúdos anteriores. Estou revisando esses conteúdos. E aí, com isso, eu usei uma sessão que, no fim das contas, é apenas um bloco. Então, eu posso ter uma sessão dividida em um bloco, em 2 blocos, em 3 blocos, em 4 blocos. Depende do que eu quero fazer nessa minha sessão. E aí fica a pergunta, o que eu faria na minha sessão? O que determina que eu faço nos meus blocos e nas minhas sessões? Né? Primeiro, eu tenho que perguntar o seguinte, na minha sessão de estudo, qual é a premissa básica? É aula dada, é aula estudada, certo? Então, se eu tenho uma sessão de estudo, eu tenho que pensar, quais disciplinas eu vou estudar hoje? Eu vou estudar hoje aquelas que eu tive no meu programa, certo? Quais conteúdos eu vou estudar? Eu vou estudar aqueles que eu tive na aula de hoje. Então, se hoje eu tive aula de biologia sobre fotossíntese, hoje eu vou estudar biologia, disciplina, e conteúdo vai ser fotossíntese. Não tem porque eu estudar meiose hoje, se hoje eu tive aula de fotossíntese. Se eu tive matemática, então hoje eu vou estudar a disciplina matemática. E eu vou estudar, sei lá, geometria espacial. E se eu tive história, então hoje eu vou estudar a disciplina história e eu vou estudar o conteúdo, sei lá, Segunda Guerra Mundial, certo? Então, a disciplina e o conteúdo quem me diz é meu programa. E como que eu vou estudar esses conteúdos? Opa, aí já vem, né, macetes e malandragens. Então, o jeito de estudar biologia é igual a estudar matemática, que é igual a estudar história? Não é. Cada tipo de matéria, cada tipo de conteúdo tem uma abordagem. Em biologia, às vezes você vai gastar um tempo maior em teoria e vai fazer bons mapas mentais para depois bater em cima de exercício. Em matemática, você só vai bater em cima de exercício. Lá em história, você vai de repente só fazer uma leitura panorâmica e trabalhar em cima de exercícios para verificar alguma coisa e por aí vai. Então, depende, tá? Depende de cada matéria. E tem também qual recurso utilizar, ou seja, eu vou usar livro, apostila, lista de exercício, questão, caneta, papel quadriculado, papel pontilhado, caderno inteligente, o que eu vou usar aqui? Então aqui também vai depender, né, daquilo que você vai estudar. Então se eu vou estudar biologia, eu vou usar umas folhas brancas para fazer mapa mental e desenho, e vou usar a minha lista de questões que tem lá no capítulo do livro. Em matemática, eu vou usar a folha pontilhada para organizar melhor ali alguma coisa e vou usar post-its para gravar as fórmulas de matemática que eu preciso guardar hoje. E história? História eu vou usar um caderno de linha mesmo, que eu vou escrever um monte de coisa apenas e depois eu vou fazer questões. Então, de acordo com o que você vai fazer, pretende fazer, você tem lá os seus recursos, tá? E aí a grande coisa, então, é você pensar o seguinte, né? Já que eu tenho, então, uma programação, um programa para seguir, quais são as sessões que eu vou utilizar, em que momentos do meu dia eu tenho convenientes sessões para utilizar. Então, por que eu botei aqui essas sessões desse jeito? Porque, supondo que essa pessoa tem esses horários. Se eu tenho aula de manhã, eu estudo de tarde. E aí, de repente, né, depois desse meu horário da tarde, pode ser que eu tenha, aqui no finalzinho de cada sessão de estudo, um momento que eu faço atividade física, né, para dar aquela descompressão, para desestressar, e, né, ter uma vida mais organizada e mais saudável. E de repente aqui na quinta, pode ser que eu tenha que fazer alguma outra coisa, eu tenho algum outro compromisso, eu não consigo estudar mais cedo, só consigo estudar mais tarde. E lá no sábado, eu tenho de repente o horário de manhã e de tarde, e lá no sábado, então, eu vou guardar meu sábado para fazer o quê? Para fazer um baita bloco de revisão de conteúdos anteriores. Então aqui eu vou fazer uma revisão de conteúdos anteriores para revisar todo o material da semana. E de repente,
Baseado nisso, eu vou fazer ali um momento de trabalhar conteúdos difíceis para pegar tudo que eu não entendi na semana e trabalhar ali com força para no domingo fazer o quê? Fazer um simulado para avaliar o conteúdo acumulado até agora, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho sessões de estudo que se transformam em blocos de estudo e esses blocos de estudos podem ser 1 por sessão, 2 por sessão, 3 por sessão, vai depender dos teus objetivos, tá? O que eu queria que você entendesse então é que quando a gente olha, né, para a organização da coisa toda, né, existe essa hierarquia. Então, se a gente olha lá para cima, você tem toda uma jornada de estudo. Tá? Então, vamos listar aqui. Você tem toda uma jornada de estudo. Então, no caso aqui do nosso exemplo, a jornada de estudo ali é o Enem 2021, por exemplo. E nessa jornada nós temos etapas por cumprir. E digamos que aqui eu estou numa etapa ainda de aulas, estou numa etapa de conteúdo novo, ainda estou estudando conteúdo novo, não iniciei ainda a minha fase 100% revisional. E dentro dessa minha etapa, eu tenho lá então o meu plano de estudo daquela semana. E em toda semana eu tenho o quê? Eu tenho uma série de sessões de estudo. Então eu tenho uma sessão de estudo na segunda, né, ou duas, eu tenho uma sessão de estudo ou duas na terça e por aí vai. Dentro de cada sessão eu tenho quem? Eu tenho blocos. E aqui no fim das contas é onde você põe a mão na massa. Certo? É aqui que você trabalha de fato, nos blocos, que é quando você avança conteúdo novo, é quando você revisa conteúdo anterior, é quando você avalia conteúdo acumulado, é quando você trabalha conteúdo difícil, certo? E aí é aqui que você vê a tua realidade acontecendo. Quando você cumpre ali os seus bloquinhos de estudo, né, cumprindo as suas metas, você cumpriu a sua sessão. Quando você cumpre todas as sessões da semana, você cumpriu o plano. Quando você avança no plano, você avança nas etapas. E quando você cumpre todas as etapas, você fecha a sua jornada. E aí qual é a grande coisa aqui? É você pensar que se você faz blocos bem feitos, né, com qualidade, se você bate suas metas, se você tem métodos e técnicas, consciência, né, para fazer esses bloquinhos todos, aí você vai ter blocos efetivos de estudo, que vão levar você a ter sessões diárias efetivas de estudo, que vai levar você até um plano de estudo efetivo, com qualidade, que vai trazer resultado, o que significa que você vai avançar bem em todas as suas etapas de estudo, para daí, no fim das contas, ter uma jornada final, né, com o resultado que você quer, tá bom? Então, o que eu queria te mostrar aqui nesse nosso conteúdo de hoje era essa visão do todo, do macro, né? De você olhar para a jornada, pensar que ela tem etapas, que essa etapa ela é baseada em plano, que nesse plano você tem as tuas sessões diárias de horas de estudo ao longo do dia e que essa sessão, né, essas sessões, no caso, elas podem ser divididas em blocos. Pode ser um bloco, pode ser 2 blocos, pode ser 3 blocos, pode ser 4 blocos, pode ser quantos blocos forem necessários. O importante é que, para cada matéria que você teve de aula hoje, é importante que cada uma delas, se possível, vire um bloco, né? Eu atendo alunos, por exemplo, que estudam em terceira série integral. Os caras têm ali, às vezes, 5 ou 6 aulas por dia. E às vezes não dá para você fazer 6 blocos de estudo. Ou até dá para fazer blocos pequenininhos de 15, 20 minutos. Mas por vezes, às vezes é mais conveniente você pegar dos 6 blocos que você tem para estudar, escolher aqueles que são os 3, de repente, mais importantes e ir administrando isso ao longo do tempo. Tá? Para que eu te mostrei tudo isso, então? Para que você tenha essa noção, né, dos pedaços, das partes, e para que você aprenda a olhar para isso e administrar tudo isso, certo? Então, a grande coisa que eu queria te mostrar aqui é essa visão do todo. E te perguntar, né, dentro disso aqui, como que você trabalha principalmente os teus blocos de estudo? Na minha humilde opinião, como alguém que trabalha nessa área de organização para estudantes, eu diria para você que o coração de tudo que você faz na sua vida está aqui dentro dos seus bloquinhos de estudo. Se você tem ciência, consciência, se você tem competência para trabalhar os seus blocos de estudo, então tenha certeza que você está montando unidade por unidade de trabalho.
certo? E aí quando você vê, né, a sua aprovação, a gente olha como se isso aqui fosse uma coisa só. Só que na verdade a sua aprovação, a sua jornada toda, ela na verdade é o quê? É uma jornada dividida em várias etapas. E cada etapa dessa tem lá as suas pequenas sessões. E cada sessãozinha dessa é dividida em bloquinhos menores e cada vez menores, certo? E são essas pequenas unidades que, quando juntas, vão formando peças maiores, que vão formando peças maiores, que vão formar isso aqui maior ainda, certo? E aí, por que eu estou te mostrando tudo isso? Porque tem gente que só olha para isso aqui. E isso aqui, às vezes, assusta, né? Você olhar para uma jornada inteira, isso assusta demais, né? Isso dificulta o teu processo, dificulta você ter consciência sobre o quê? Sobre as etapas que você tem que cumprir, sobre as pequenas metas que você tem que bater e sobre as pequenas coisas que você tem que fazer no seu dia a dia para dar conta de chegar nas coisas grandes, tá? Então, guarda isso. Coisas grandes são feitas de coisas pequenas. Coisas complexas são feitas de coisas simples. Coisas aparentemente difíceis, quando organizadas, você percebe, elas são feitas de coisas fáceis, tá? Então, o que eu queria trazer para você nessa aula, essencialmente era essa visão, essa reflexão. E gostaria de perguntar para você, né, dentro da sua rotina hoje, quando você pensa nas suas sessões de estudo, eu queria que você deixasse um comentário aqui. Quantas sessões de estudo você tem por dia em média? Costuma ser uma, duas ou quem sabe três? Raramente alguém diz que são três, mas né, pode ser que aconteça. O fato é, todo mundo vai ter em média ali talvez de uma para duas sessões. Então me diz aí, quantas sessões você tem e que tipo de blocos você faz nessa sessão? Né, uma sessão de estudo sua tradicionalmente tem quantos blocos? 2 blocos? 3 blocos? 4 blocos? Como é que você chama esses seus bloquinhos de estudo? Você chama eles de alguma coisa? Você já parou para pensar no nome que você daria para cada bloquinho, para cada unidade de estudo que você faz? Quando você para pensar nisso, isso gera compreensão, isso gera presença e isso pode gerar muito mais resultado. Por isso que eu estou te perguntando isso, só para te provocar. Ah, mas se você puder, claro, deixe um comentário. Como é que você organiza seus blocos de estudo? Como é que você visualiza isso tudo? Tá bom? E se esse conteúdo fez sentido para você, se te ajudou, não esquece que isso pode ajudar mais alguém. Então, se puder, compartilhe esse material com seus colegas, né? Manda em tudo que é grupo. Curte esse material, curte esse vídeo, né? Para que a rede entenda que isso aqui é legal e mostre isso para mais pessoas. Não deixe de colocar aqui o seu comentário, tá? Para dizer o que você achou disso tudo. E me segue nas redes sociais, tá bom? Espero te ver numa próxima aula para mais conteúdos como esse. E não esquece, me conta por aqui como é que você nomeia e organiza os seus blocos de estudo. Só de pensar nisso, só de botar isso aqui num comentário, só de verbalizar isso, eu tenho certeza que você vai subir o teu nível de trabalho, tá bom? Sucesso para você e bons estudos!